Esta foto é de 1971. O presídio Bangu 1, no Rio de Janeiro. Solange é a última, no canto direito. Todas presas e torturadas pela ditadura militar. Das 7 mulheres da foto, 3 já morreram. Solange se suicidou em 1982, depois de um surto psicótico. Segundo o advogado Belisário dos Santos Júnior, os torturadores fizeram Solange renegar a militância. Ela se sentia culpada pela morte e o sofrimento dos companheiros. Não conseguiu conviver com tantas marcas insuperáveis e continuar viva. Usaram cautelosa e incisivamente essa questão da imagem que ela tinha de si mesma. Eles divulgaram que ela havia cooperado. Na realidade, ela tinha sido vítima de um surto psicótico. E eles usaram cientificamente isso. É preciso que se diga que a repressão ela não foi uma iniciativa de pessoas ruins ou más. Essas pessoas fizeram a coisa científica. Elas tinham filhos, pais, elas tratavam bem esses filhos, esses pais, mas elas obedeciam a uma iniciativa científica de aniquilar a oposição, de apoderar-se, né, dos instrumentos de poder e nele permanecer, aniquilando quem quer que se opusesse a isso, né? E da forma mais científica e cruel possível, né? A Solange foi vítima disso. Ela não aguentou. Ela se sentia melhor dentro da prisão quando ela era punida do que quando ela conquistou a liberdade. Ela não conseguiu conviver com a liberdade. Eu lembro, no meu voto, eu cito o psiquiatra que a tratava, ele disse isso, ela não conseguiu conviver com a liberdade. Irmão de Solange, Gilberto disse à Comissão da Verdade que a militante sonhava com um país sem miséria, mais justo e democrático, e que pagou com a própria vida. Era uma história de muito idealismo em que realmente ela participou desse momento em que toda uma parcela da juventude da época acreditou, né, nesse caminho de uma revolução socialista ou comunista, e inspirada até pelos sucessos das revoluções mais recentes na China ou até em Cuba especialmente, né? E era um movimento realmente que tinha muito boas intenções, apesar de também ter cometido erros, né? Solange é uma linda esfinge e até hoje não foi decifrada, no entender da companheira de militância e ex-presa política Jessie Jane. Era um mundo que eu não conseguia compreender, né? Não conseguia compreender a leitura da vida que ela fazia. Mas eu admirava muito, porque a Solange era uma mulher muito linda, muito inteligente, muito culta e muito tranquila, né? Mas eu não tinha vivência suficiente para entender a doença, né? E eu também, como eu achava que ela tinha todos esses atributos, por outro lado eu não compreendia como alguém com todos esses atributos não conseguia ter uma leitura da realidade, né? Daquilo que eu achava que era realidade, que para ela tinha uma outra realidade. Então, durante muito tempo, a Solange foi uma grande esfinge. Conhecida na prisão por Biafra, de tão magra, chegou a pesar 36 quilos, Rosalina contou à Comissão da Verdade que Solange resgata o caso de todos os suicidas que não conseguiram viver depois da tortura. Me matem, Rosalina suplicava aos seus torturadores. Eu te mato quando eu quiser. Vou fazer você em pedacinhos, respondia o torturador, contou Rosalina, para quem a tortura fez Solange renegar a militância. Ao ser presa em surto, a repressão fez com ela uma barbaridade. É pegar uma jovem em surto e explorar torturando até ela entregou os companheiros e ela entregou a militância dela, quer dizer, entregou em surto. Mostra assim como a repressão usou para fazer com que a pessoa entregasse uma pessoa doente em surto, e destruí-la mais ainda, colocando na imprensa um depoimento que não era dela, forjado, que a forma é toda da repressão, para dizer que ela tinha
denunciado os companheiros. Viver com isso, né, com essa exposição que a repressão fez, não tinha nenhuma outra forma de reagir. Fui caloura um pouco da Solange, ela fazia psicologia, eu fazia farmácia ao lado. Solange era uma mulher, uma moça, né, na época. Bonita, inteligente, assim, uma morenaça, um tipo brasileiro. E ela uma pessoa relativamente discreta, que não condiz em nada com o que colocaram depois, que ela sexo era a arma da subversão, enfim. Essas tentativas de aniquilamento da nossa história, do que a gente foi, e isso o mais importante é que isso não aconteceu só com a Solange, infelizmente. Ex-presa política Zenaide Machado de Oliveira cobrou o direito à memória. Nós, como sobreviventes, nós temos o dever de lutar contra essa política do esquecimento e afirmar a obrigação e o direito à memória, à verdade e à justiça. O jornalista Denilson Vasconcelos também conheceu Solange na Bahia. Marcou, inclusive, o que aconteceu com ela, em função de todas as relações políticas, afetivas. E lidar com isso, até hoje, é uma coisa muito difícil para mim. Essa prisão e essa morte dessa moça é a chave de um enorme enigma, né? Você já fez a reconstrução da vida da Yara, então tem todo o enigma da Bahia, está nesse grupo político, nessa prisão, até o suicídio dessa moça, que ela levou tanta coisa para a sepultura que acho que a gente nunca vai saber. Aí está a história recente da Bahia.